Estamos na Semana da Água. Aproveitamos a data para falar sobre esse recurso fundamental para a nossa sobrevivência. 25% da população mundial não tem acesso à água potável. A falta dela é motivo de conflitos pelo mundo. Você já parou para pensar o que acontece quando você fica algumas horinhas sem água? Sou a favor. Não sei. Depende. Sou contra. Opinião. A gente não faz nada sem água, né? Sem água a gente não vive, né? Sem água nós não somos nada. Temos que respeitar porque sem ela não dá para sobreviver. Com água a gente fica com tudo muito bem, o organismo funciona perfeitamente. Infelizmente, o mundo inteiro, não dá essa valorização que deveria ter. A gente tem que estar responsável e consciente com o uso da água. O básico do básico é o que? A água chegar para as pessoas, né? E água potável, sem dúvida. Recebemos hoje a professora sênior de Oceanografia da USP, Yara Scheffer Novelli, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e João Amorim, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Nós que agradecemos. Começar, então, ouvindo vocês sobre esse dado, vou repetir aqui, não é? 25% da população mundial não tem acesso à água potável. É muita coisa, não é, professora? O que explica essa situação? Quando dizem 25% não tem acesso, é que não tem mesmo, não tem na distância adequada, mesmo para irem buscar com uma lata na cabeça, e a qualidade dessa água também. Uma coisa é ter água, outra coisa é ter água de qualidade confiável. Muita gente bebendo água de cacimba. Esses não estão na lista dos 25%, consideram que eles têm acesso à água. Então, numa semana como esta, dar um destaque especial àqueles que não têm acesso à água, esses 25% da humanidade, é uma coisa séria, preocupante e já é nível de emergência. Não é mais dizer vamos ter problemas, já estamos no problema. Professor. Complementando o que a professora Yara mencionou, trazendo essa realidade para o Brasil, porque às vezes você fala 25% da população mundial, parece uma coisa muito distante, né? No Brasil, segundo os últimos dados divulgados em 2020, referentes a 2018, nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e quase metade da população brasileira sem acesso a saneamento. Então, não é um problema do mundo que não diz respeito ao Brasil. Não, nós temos essa realidade no nosso território também. E pensando que 12% da água doce do mundo está aqui, né? Então, a gente fala, é inadmissível, não é, professor? É inconcebível. Se você considerar 12% da água superficial acessível imediatamente, se nós formarmos os aquíferos subterrâneos mapeados, nós temos algo em torno de 15% da água doce global disponível dentro das nossas fronteiras. E mesmo assim nós temos 35 milhões de pessoas sem acesso à água potável e metade da população sem acesso ao saneamento. Isso é inconcebível, ou seja, tem alguma coisa errada nesse sistema. Sim. Tem uns dados aqui também do Instituto Trata Brasil mostrando que enquanto 99,7% da população das 20 melhores cidades tem acesso às redes de água potável, quer dizer, quase 100%, né? Nos 20 piores municípios, o número é de 79,6% da população. Quer dizer, é claro que há também uma má distribuição, não é, professora? Exatamente. Agora, esses grandes centros como atratores de recursos financeiros. Então, nós estamos vendo que a água passa a ser um elemento que está sendo negociado. Então, a água é um direito fundamental do ser humano. E devia ser fundamental da vida de todos, plantas e animais também, porque nós todos estamos no mesmo ambiente. Se os nossos fornecedores de alimento, como animais e vegetais, não estão bem por falta de água adequada, ou de um suprimento adequado, ou da própria qualidade da água, nós, humanos, não adianta ter dinheiro. O dinheiro não se transforma em água. Então, essa enucleação dos favorecidos é algo bastante sério. E que, nesses últimos anos, inclusive com
o último IPCC do dia 20, agora de março, que fez uma análise nos 6 IPCCs anteriores, nós já estamos bem além. O problema da água já não está nos grandes centros, nas grandes capitais, já faz parte da humanidade. A professora citou a IPCC, acho que vale a pena a gente chamar a atenção a relação justamente das mudanças climáticas com a piora desse cenário. Uma coisa que tem que ficar claro é que a crise climática é uma crise hídrica. Todas essas alterações, todo o agravamento do clima, toda essa aceleração que as emissões têm feito com o nosso clima, se reflete diretamente na questão hidrológica. O ciclo hidrológico é um ciclo fechado. Nós temos a água que circula no planeta é a mesma desde da formação do planeta. E o que a nossa geração, o que o antropoceno tem feito é desperdiçar, estragar e tornar imprestável essa água. Nós consumimos, em linhas gerais, nós consumimos a mesma água que os dinossauros consumiram. Mas nós não vamos deixar, para qualquer que seja a próxima espécie a dominar esse planeta, nós não vamos deixar essa mesma água. O nosso sistema de vida, o nosso sistema produtivo está devastando os recursos, a água do planeta, né? Esse vício de falar recursos hídricos, a gente, como a professora falou, nós temos essa dimensão exclusivamente econômica da água. É algo né? a se pensar, não é? Que citou os dinossauros que passaram por aqui e não fizeram a destruição que nós estamos fazendo, não é Exatamente. verdade? Agora, ainda sobre essa questão da desigualdade, tem uns dados do Unicef também mostrando que 190 milhões de crianças em 10 países africanos correm maior risco de sofrer 3 ameaças relacionadas à água, o consumo de água inadequada, a falta de saneamento e de higiene, que são justamente o que a professora estava comentando. As populações pobres é que mais sofrem, né? E também ligado à questão das mudanças climáticas, não é? E nas mudanças climáticas, nós temos que mudar as nossas cabeças. Porque as mudanças climáticas fomos nós que gerenciamos, porque são ações premeditadas. Então, quando nós vemos a mineração no norte da América do Sul, que está englobando, nós temos a maior porção da área florestada o Brasil, né, da América do Sul, mas outros países compartilham conosco. Outros grandes centros, como as florestas do Congo. E na Indonésia, um outro grande centro de florestas. Todas elas respondem pela produção, entre aspas, de água. São as árvores dessas florestas. Elas transpiram. Então, a água que está no lençol freático é liberada como vapor para a atmosfera. E os grandes circuitos atmosféricos de circulação de vento na camada da atmosfera, são os que fazem essa distribuição para todos. É importante mencionar que muito se discute com a questão da territorialidade, da soberania, inclusive no antigo governo, no governo passado. A Amazônia é nossa. Sim, a maior porção da floresta amazônica está dentro das fronteiras brasileiras. Só que uma coisa que precisa ficar bem clara uma coisa é o território onde está localizada a floresta, outra coisa é o serviço ambiental que essa floresta presta. O serviço ambiental que a floresta amazônica presta é global. Ela é uma bomba de água para o clima global, assim como as florestas da Indonésia, do Congo, enfim, toda essa faixa mega diversa equatorial. Então, nós não podemos simplesmente considerar que é um problema interno a questão do desmatamento, porque o desmatamento ele não vai afetar a diminuição de chuvas e, portanto, a diminuição de recarga dos aquíferos superficiais e subterrâneos na região sul e sudeste. Ele vai impactar na produção de chuva do mundo inteiro. E é isso que a dimensão econômica dada aos recursos naturais apaga. Invisibiliza, ou seja, a partir do momento que eu trato a natureza como um recurso econômico, eu atribuo um valor econômico arbitrário um direito de propriedade aleatório, arbitrário a esse serviço, a esse componente da natureza, eu esqueço toda essa dimensão sistêmica do meio ambiente, toda essa dimensão sistêmica da água, né? E é isso que tem acelerado e agravado a crise hídrica.
Tanto é que essa preocupação pelos serviços ecossistêmicos colocou em prática, de 2001 a 2005, uma avaliação ecossistêmica que chamaram do milênio. Foram 1.300 pesquisadores de 95 países que trabalharam de 2001 a 2005 fazendo essa avaliação ecossistêmica do milênio. E, à época, em 2000, a disponibilidade de água potável já havia sido comprometida em 53%. No ano 2000, entrando para o tal do século XXI, que era alvissareiro preocupante, nós só detínhamos 47% da água potável no mundo. Agora, quando as crises hídricas acontecem, elas não são um recado importante, um alerta de que a água é um recurso finito? E o quanto a gente dá atenção para esse recado? Olha, na verdade, quando o recado é bem dado, a gente até dá atenção. Só que depois essa informação acaba se perdendo pela própria apropriação do discurso. Quando eu falo, ao invés de usar crise hídrica ou escassez de água ou falta de água, eu uso o termo seca, eu deixo para o senso comum a ideia de que isso é um fenômeno natural, quando na verdade não é. Quando eu falo, as mudanças climáticas, que é outra entidade abstrata para o senso comum, para a população, para o consumidor, as mudanças climáticas têm gerado a diminuição de chuva, por isso os agricultores da região sul estão enfrentando quebras de safra. Agora, quem interessa deixar esse discurso, digamos, mais ameno, não é? A visão que eu tenho é que interessa exclusivamente a quem dá causa a isso. Veja, nós investimos muito, nós não, mas se investe muito na conscientização individual do consumo de água. Então, você fecha a torneira quando estiver escovando os dentes. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Só que o consumo humano responde por 12% de todo o consumo de água do planeta. 70% é a agricultura, 70%. Então, veja, você não vê na mesma intensidade campanhas ou políticas públicas ou ações estatais, inclusive ações empresariais, no sentido de mudar essa apropriação e essa utilização dessa quantidade de água. Se você pensar que é um sistema fechado, a maior parte desse consumo vai para o setor agrícola. É feito pelo setor agrícola, e não só com relação à água, mas também com a energia, muitas vezes gerada a partir do consumo de água. Né? A agricultura usa 70% dos recursos hídricos, se apropria disso, não devolve nada para o meio ambiente, a não ser o resíduo do agrotóxico, o desmatamento, enfim. Estou falando da agricultura em âmbito industrial. Eu posso perguntar a ele o que o direito internacional faz ou tentou fazer ou está tentando fazer para regular. Quando eu disse temos que mudar a cabeça e a cabeça do setor bancário também. Porque nós estamos trabalhando com dois monstros paquidermes, o raciocínio monetário e o raciocínio bancário. E eu quero saber o raciocínio do direito. Então, o direito internacional, assim como o direito interno, ele faz no limite que ele sempre teve, na criação de normas. Agora, o direito não age por si só. O direito, como é um produto humano, obviamente, depende do ser humano. Não adianta nada a Organização das Nações Unidas fazer 2 décadas, 3 décadas, 4 décadas ou 5 décadas, como nós comemoramos no ano passado, 50 anos da Conferência de Estocolmo, 30 anos da Conferência do Rio. Não adianta nada você ter essas conferências, esses discursos, essas normas, esses tratados aprovados, se a mentalidade humana e, sobretudo, se o interesse humano, governamental, social, empresarial, não mudar em nível de consciência. O direito não é nada, o direito são letras impressas no papel. Né? Que são normas de conduta esperadas, são respostas esperadas para a sociedade. Agora, é complicado você ter que implementar uma visão de direito fundamental da água, de que a água não é uma mercadoria, de que a água é um direito, que todos têm que ter acesso a ela, se eu tenho esse pensamento unidimensional de que a água é um produto, é uma mercadoria e ela tem que gerar lucro para os meus investidores. Pois é, o que acontece, quando tratamos justamente a água como mercadoria, professora? Nos preocupa, inclusive agora, no nosso estado aqui de São Paulo,
eu sou carioca, mas já me assumi paulista, nós temos problema do leilão da Sabesp. Gente, essa é outro sinal da cabeça. A cabeça pensante, tomadora de decisões, não está caminhando, talvez não tenha ouvido ainda o último IPCC, a análise do último IPCC. É de perder o sono quando você vê nas letras, papel escrito em letras. Está escrito em inglês, você traduz para o português. Já passamos do momento. E há quanto tempo se fala isso, não é, Já professor? passamos, mas agora mais do que nunca. Então passou do atenção, do preparação, do urgente, do emergente. Estamos caminhando para onde? Porque eu ainda tenho dinheiro e eu ainda compro água mineral. Como é que ficam aqueles que já não têm dinheiro há muito tempo, talvez não estejam acostumados a usar dinheiro, fazem trocas, escambos? Não é ecologicamente equilibrado o desenvolvimento que nós optamos. Vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa, a gente volta já. Voltamos a conversar sobre o acesso à água com a professora sênior de Oceanografia da USP, Yara Scheffer Novelli, e João Amorim, professor de Relações Internacionais da Unifesp. Professor, a falta de acesso à água já provoca conflitos pelo mundo e isso está acontecendo nesse momento também? Sim, nós temos hoje pelo menos identificados pela Organização das Nações Unidas 10 grandes conflitos, inclusive. Recentemente, nós tivemos a COP em Sharm el-Sheikh, no Egito. A bacia do Nilo é uma bacia hoje conflituosa com relação à disputa por acesso à vazão do próprio rio. Nós temos o Rio Jordão, na divisa entre Israel, Síria e Jordânia, que é sempre uma fonte de tensão. E nós não precisamos ir muito longe. Nós temos uma realidade conflitiva no Brasil de disputa por fontes de água e por acesso à água, sobretudo no campo. Nós temos, de 2021 a 2022, segundo a Comissão Pastoral da Terra, nós tivemos um aumento de cerca de 240% no número de conflitos por acesso a fontes de água. Obviamente envolvendo mineração, setor agrícola, acesso para captação de sobrevivência, enfim, né, populações tradicionais. São vários atores envolvidos, mas nós estamos testemunhando ano a ano, o crescimento das tensões, porque a água está se tornando cada vez mais um recurso escasso. A disputa pela propriedade, entre aspas, dessas fontes, das poucas fontes de água que restam, tem gerado conflitos e, na minha visão, vai gerar cada vez mais conflitos. O professor colocou que não precisa ir muito longe. Nós vimos aí recentemente também, estamos vendo ainda a crise Yanomami, não é, professora? Tudo o que aconteceu com eles, a questão da água também, que é isso também. Puxa, está relacionado também com a segurança alimentar, não é? Está tudo interligado. Então, se é cobertor curto, é o cobertor curto e influi em todas os pontos de uma grande administração social. Estamos enfrentando também o próprio desenvolvimento das comunidades. Se nós lembrarmos, em 1500, quando os europeus dizem que chegaram primeiramente aqui, nós víamos os grupamentos indígenas, bem americanos de verdade, eles tinham 50, 60 pessoas em cada grupamento. Eles, no período de caça, estavam junto da caça. Período de plantio, estavam na área de plantio. Período do material marinho, eles iam para junto do mar. Temos aí os sambaquis, que são rélitos e relíquias testemunho de que havia uma circulação desses grupos, mas eles não eram muito grandes, exatamente para não extinguir, não exaurir os recursos de cada região. Então, era recurso alimentar, recurso de água, era a saúde, era ecologicamente saudável, ecologicamente equilibrado. Os grupos foram se concentrando
em centros atratores com bancos, e aí começa uma gestão centralizada, e nós contaminamos a evolução natural da ocupação da terra pelos seres bípedes, que eu digo, os bípedes humanos. Então, nós vemos que a África ainda tem povoados, né? Mas aqui, nas nossas Américas, nós podemos acompanhar um desastre ecológico. Agora, a gente chama a atenção para essa questão da água há décadas, não é? Há 31 anos foi criado justamente o Dia Internacional da Água pela ONU. O que mudou de lá para cá? Na prática, muito pouca coisa. Óbvio, o nível de consciência global aumentou, o nível de discussão sobre o tema aumentou, o número de normas internacionais aumentou. O problema é que nós continuamos tendo um sistema socioeconômico dominante que aliena totalmente a ação democrática ou a participação das populações na tomada de decisões e na gestão dessas decisões, né? Enquanto você tem 10% dos recursos ou da água sendo consumida pelos seres humanos ou pelas populações urbanas, você tem 70% da água pelo setor agrícola, você tem o resto pelo setor industrial. A campanha agora, campanha global, para a água, fala que todos nós somos beija-flores. Vou aproveitar esse gancho aqui para mostrar. É a campanha da ONU desse ano que definiu como tema Acelerando Mudança, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Usando para isso a fábula do beija-flor, que apaga o incêndio carregando gotas de água em seu bico, não é? Está mostrando ali. Então, a ONU diz, cada atitude sua, não importa qual pequena seja, ajudará a solucionar a crise global da água. Aí, nesse sentido, a gente pergunta o que cada cidadão pode fazer. Anteriormente, vocês deram, né, no bloco anterior, mostrando a diferença que há aí no consumo pelo cidadão ou então pela indústria do agro ou pelas indústrias todas, não é? Então, o que a iniciativa privada poderia fazer nesse sentido? Quando ele usou o termo consciência, eu diria mais sensibilização. E sensibilizar que os recursos são finitos. Nós não, no tempo que eu ia para o colégio, a água era um recurso natural que podia ser recriado. Lembra? Renovável. Lembra, olha aí, mas renovável. Não é um recurso natural renovável. Você tem que saber administrar esse recurso. E isso é uma questão de sensibilização. Essa sensibilização do poder que está gestando os futuros projetos, esse setor precisa estar sensibilizado. Porque vai acabar, inclusive, para ele, não é? Para todos. Não adianta ter dinheiro no bolso, gente. Quando nós tínhamos 100% das terras naturais, foi se buscando transformar para ir tendo melhor qualidade de vida. E fomos tendo, paulatinamente, transformava a terra natural, melhorava a qualidade de vida. Só que nós chegamos no ponto em 2000, na mudança do século XX para o XXI, já não havia mais a conectividade entre transformação de terras naturais com a melhoria de qualidade de vida. E desde então nós estamos decrescendo, contaminando a qualidade de vida. Sim. Nós estamos chegando aqui no final da nossa conversa, então, para terminar, eu gostaria que vocês nos dissessem que tipo de proposta está sendo apresentada aí para mudar essa situação. Olha, como eu falei para a professora e para vocês, o que nós precisamos fazer é mudar essa percepção, mudar essa visão e essa ação, sobretudo. Não adianta nada eu me considerar um beija-flor quando a agricultura é um elefante sugando a água em uma quantidade maior. Eu acho que o Brasil, nesse ponto, por ser o país mais mega diverso, por ter 13% da água doce disponível, ele devia liderar essas ações, essas propostas. Vamos ver se isso acontece. E nós, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, conhecido como PROAM, está levando para a ONU, nessa semana da preocupação com a água, que está centrada em Nova York, nós vamos ter uma mesa redonda, levando a proposta de... Nós já temos os termos de referência para a proteção do dos rios voadores, à semelhança do aquífero Guarani, do acordo com o aquífero Guarani, uma proteção aos rios voadores que nascem de toda a evaporação oceânica
e da transpiração da floresta amazônica e queremos que essa garantia dessa irrigação aérea seja mantida para os nossos futuros. Eu tenho filha, eu tenho neta e quero que vá mais além. Nós esperamos então, né? Vamos ver o que vai dar dessas propostas. Confere o Esperamos... direito internacional. Isso, esperamos recebermos aqui brevemente também contando que a coisa andou, não é? Professora Yara, professor João, obrigada. Até uma próxima. Andressa. Nós que agradecemos. Obrigada. Obrigado. E a Opinião fica por aqui. Acompanhe nosso podcast e nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.